Então o programa é todo seu. Chega, vem pra cá. E já quero pedir a vinheta dela, da Bárbara Oliveira. Toque da chefe. Vou iniciar o meu bom dia por ela. Bom dia, Bárbara. Bom dia, André. Bom dia, Lucas. Bom dia aos convidados. Muito bem-vinda para mais um Toque da Chefe com um convidado especial hoje. E que sexta especial, né, André? Não é? Então, hoje nós temos o Lucas, que veio me ajudar aqui, né, compartilhar uma receita super legal para o pessoal que está em casa. É uma receita super prática, muito fácil e com ingredientes que você encontra no comércio local. Então, nos apresente o Lucas, por favor. Então, Lucas... Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história. Por que tu escolheu a gastronomia? Eu escolhi desde da minha infância, né? Minha mãe cozinhava para mim, meu pai também, sempre foi uma paixão para mim. E eu falava para meus pais, abram um restaurante, que a comida de vocês é maravilhosa. Como desde então não teve essa iniciativa, eu vou tomar essa iniciativa pela família, se Deus que quiser. maravilha. Lucas, seja muito bem-vindo. Então, Muito vamos obrigado. conversar mais, vai ter muito bate-papo por aqui. E estamos todos, tenho certeza, curiosos aqui esperando essa receita, porque a gente aí aproveita, né, desse talento, dessa dupla depois, aqui no final, para saborear o que elas fizeram, o que eles vão fazer ao vivo aqui. E chefe Bárbara, o que a gente vai ter hoje? Vamos passar os ingredientes também. Para quem está em casa, já seleciona, já anota aí, depois confere também, é claro, no nosso YouTube ou na página da Bárbara no Instagram, né? O perfil da Bárbara que vai estar lá. Mas vamos falar então quais são os ingredientes para quem puder já ir separando em casa para acompanhar e fazer ao vivo, porque ela faz ao vivo aqui. E se não puder fazer ao vivo também para o final de semana, porque hoje sextou, né? E merece o final de semana uma receita maravilhosa. Então, para hoje, para essa receita que nós vamos fazer, nós precisamos de 200 gramas de bolacha maisena. Aqui eu já trouxe ela processada, tá? Então, é só bater a bolacha maisena no liquidificador e faz essa farinha de bolacha maisena. Vamos precisar de 120 gramas de manteiga derretida, 800 gramas de morangos picados, aqui eu coloquei, 200 gramas da polpa da tâmara. Normalmente a gente compra a tâmara com a semente, né? Então a gente precisa tirar aquela semente para poder adicionar isso no preparo. Aqui eu tenho bis, aquele bis que a gente encontra no supermercado, só que meio amargo. 400 gramas, dá mais ou menos uma caixinha e meia. Se o pessoal quiser fazer por conta, uma caixinha de bis é o suficiente, tá? E nós temos aqui também suspiros para trazer um dulçor a mais na nossa preparação. Temos também suco de um limão, pode ser limão Tahiti ou siciliano, o que preferir, e 400 gramas de iogurte integral. É isso que a gente precisa para fazer essa receita refrescante, fácil e super prática. E super prática, né? E aí, Lucas, o que tu me diz dessa receita? Tu gosta da confeitaria também, de doces? Sim, adoro a confeitaria, adoro tanto a cozinha quanto a confeitaria. Sou formado nos dois ramos, graças a Deus. E a confeitaria é uma alquimia apaixonante, né? Para todo mundo que tenta ou vem experimentar. Uhum. E receitas práticas, assim, ajudam muito sempre quem está do outro lado lá, que quer reproduzir em casa também. Para quem vai ter uma festa de aniversário, ou alguma festa em família, uma receita rápida sempre vem a calhar. Então, tá ótimo. E morango é a fruta também que eu digo Da estação, né? É verdade. Combina com receitas doces sempre. E é muito bom quando a chefe Bárbara traz aqui essas receitas. Por falar nisso, a Bárbara eu e Bárbara abrimos uma caixinha essa semana para saber o que vocês gostariam de ver de receitas aqui. E também uma caixinha no Instagram para explicar. E também, se vocês quiserem vir participar, não precisa ser um chefe, mas se vocês quiserem, como telespectadores da Bárbara, virem até o programa, fazer a sua receita, contribuir aqui com a gente, só mandar que a gente vai conversar com vocês e quem sabe a sua receita vai ser reproduzida aqui também, né, Bárbara? É verdade, será muito bem recebido. Ou se quiser aprender alguma receita especial com a Bárbara, também sugere que a gente traz para cá também, não é? E vocês gostam de teatro, de música? Não tem como a gente dizer que não gosta de música. Aqui eu e a Bárbara, a gente sempre fala, né, que a Bárbara está todas as sextas aqui com o Toque da Chefe e temos música todas as sextas. A gente diz a música faz parte, né? E ela diz também que faz parte até desse movimento
do construir, né, do criar na culinária. A Bárbara diz, coloca uma musiquinha e vai deixando, né, Bárbara? Exatamente. É um conjunto, né, se a gente parar para pensar, tudo faz parte da arte, né? Então, a arte, ela se conversa, a cozinha é uma alquimia, como o Lucas disse, mas ela também é uma arte, né? Tu precisa saber como desenvolver aquele preparo, apresentar ele, às vezes, em muitos casos, parece uma escultura, dependendo do que tu apresenta. Então, acho que a música e a gastronomia, eles se conectam muito, a arte também é uma coisa que faz parte, tanto do visual quanto da parte criativa, né? Desenvolvimento dos processos. Perfeito. Vamos então, Bárbara, para o passo a passo dessa receita? Claro! Agora, nós vamos começar pela base. Que a maior parte das pessoas acha que é muito difícil, né? Mas essa aqui é uma base clássica que ela pode ir ao forno ou não, tá? Que ela é somente com a bolacha, a farinha, como nós já tínhamos mencionado antes, e a manteiga. Pode ser a manteiga bem derretida ou pode ser a manteiga em ponto de pomada, tá? O que seria ponto de pomada? Aquela que a gente passa e consegue passar no pão bem tranquilo e não tem problema nenhum. Então, vamos começar, Lucas, aqui. Então, nós vamos colocar num refratário só a farinha da bolacha e simplesmente misturar com a ponta dos dedos, como o Lucas vai fazer agora, com a ponta dos dedos com aquela manteiga derretida. Ah, pode ser margarina? Pode ser margarina. O que vai mudar? Um pouquinho o sabor do resultado final, tá? Então, sempre escolher algo que se aproxime mais ao gosto do seu paladar é bastante importante. Então, só vamos misturar mesmo com a ponta dos dedos, rapidamente, para fazer isso virar uma farofa mais grossa. Se ela ficar mais úmida também não teria problema nenhum, tá? Porque é isso que a gente vai montar a nossa base da torta. Isso aí, Lucas, tá ótimo. Como a gente pode ver aqui, ó, fica uma farofa grossa, que é o que a gente vai usar. Essa mesma base a gente consegue modelar tortas como torta de limão, como torta banoffee. Ela é super boa porque se você modelar ela, ela vai ficar por causa da manteiga mais derretida. Esse é o nosso primeiro passo. Super difícil, né, Andréia, de fazer em casa, o pessoal conseguir reproduzir. E a gente só aconselha reservar na geladeira para que ela fique mais firminha, porque toda torta, principalmente nesse calor, ela precisa ser gelada, né? Sem dúvida. E aí, depois, o segundo passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai só misturar o limão no iogurte e deixar também um pouquinho sob refrigeração para ele dar uma encorpadinha a mais. Que seria quase como aquela base de mousse que o pessoal faz em casa, que o pessoal faz com leite condensado, creme de leite e limão. Aqui nós vamos fazer com iogurte para trazer um toque mais de frescor. Então, é realmente só misturar o limão. Quem trouxe essa receita? É tua ou é do Lucas? Essa receita é minha e do Lucas, por isso que nós parceria. estamos fazendo a 4 mãos hoje. Entendi. Nós só vamos misturar realmente o iogurte com esse suquinho do limão até ficar bem misturado e a gente vai reservar que ele vai dar uma encorpadinha a mais, ó. Lucas, por que o iogurte com limão? Pra dar, como ela disse, um toque de frescor, como a gente Só pode... pelo frescor mesmo. Porque o Isso. iogurte, ele também já é azedinho, né? Então vem com o cítrico do limão, é isso? Quem quiser não ter uma culpa de utilizar o creme de leite, né? Fazer uma coisa mais saudável. Tá E também uma certo. coisa muito importante que nós conversamos antes, quando a gente idealizou trazer o iogurte com o limão, a gente vai ter um umami aqui, porque a gente vai ter o doce, que a tâmara é doce, a gente vai ter o amargo do chocolate, a gente vai ter o crocantezinho da base também do chocolate, mas do merengue, e nós vamos ter também acidez, mas uma acidez diferenciada com toque de doçor do morango. E a basezinha que ela traz também um crocante. E o limão nessa receita, um outro ponto importante de falar, é que aqui ele vai encorpar mais esse creme para que ele tenha mais sustentação quando a gente misturar as outras coisas, porque o limão ele tem uma atividade de água grande. Então a gente precisa ter mais corpo nesse creme de iogurte para a gente adicionar o morango. Se a gente não colocar esse limão aqui, o morango entra, solta água, daí fica quase uma sopa, né? E não é essa a ideia que a gente quer aqui trazer para o pessoal. A Elaine manda um recadinho pro Lucas. Ela diz que está assistindo e assistindo teu sucesso, diz a Elaine. Olha só, Lucas. Muito bem, então, temos mais um passo. Agora a gente vai deixar
paradinho um pouco e depois a gente volta para mostrar, porque essa receita realmente é muito prática e fácil. Vamos já finalizar ela depois que já tiver tudo pronto. Vai, que é a parte que a gente mais gosta. Agora sim, vamos então, Bárbara, para o segundo passo. Vamos para a parte difícil, ser aprovada. Essa receita será aprovada pelos nossos convidados. Então, vamos mostrar então o passo a passo final. Porque depois que a gente fizer esse passo aqui, a gente pode só montar, deixar refrigerar, ou pode comer em seguida também, não tem problema nenhum, tá? Porque como tem frutas, é bem fresco, é super tranquilo. Então, a gente vai começar aqui colocando as tâmaras, para ela já ir soltando o dulçor aqui dentro. E a gente vai mexendo. Em seguida, nós vamos adicionar aqui os suspiros. Bárbara, tem a tâmara, tem algumas que a gente compra, elas estão mais ressecadinhas, outras mais suculentas, né? Qual que é o ponto para estar aí no doce, que é o ideal? Muito boa essa tua pergunta. Quando eu vou comprar tâmaras no supermercado, que agora a gente encontra tâmaras com grande facilidade, eu gosto de pegar ela quando não aparece cristalizada. Ela é mais úmida, tá? E principalmente se for escolher, tiver mais opções, escolhe pela Jumbo, porque ela é mais úmida, ela tem mais polpa e ela é mais macia. Mais docinha também. Exato. Não só doce, mas ela tem uma cremosidade maior, que é essa que a gente trouxe aqui. Eu até posso mostrar aqui pro pessoal essa que a gente trouxe. É Jumbo essa, então? Isto. Aqui, ó. Vou pegar uma aqui. Olha, ela é grande, ela é bem grande. E aqui a gente tem uma facilidade de mostrar, ó, que a gente consegue abrir ela com a mão, ó. Ela não está cristalizada, nem na embalagem não está cristalizada. E ela tem a casquinha levemente solta. Isso. Esse daqui é o ponto. Sempre quando eu vou no super, eu encontro elas mais cristalizadas. Mas a gente dá uma mexidinha, dá uma procurada que a gente encontra esse aqui. ponto ideal. E olha só, o que eu faço até, que eu adoro. Fazer o que tu fez aí, abrir e colocar o morango em cima. E pronto, é o doce. Só Exatamente, colocar só tira a sementinha. aí, e coloca um pedacinho de morango aí. Fica uma delícia. E aí vem o doçor da tâmara, vem a acidez do morango, fica perfeito. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo tâmaras, né? Se eu puder, eu como tudo com tâmaras. Então, agora nós vamos colocar aqui os suspiros, ó, quebradinhos, que ele vai trazer mais um doçor. Pode ser pedaçudo mesmo, não precisa ser muito pequeno, tá? Realmente só dá uma quebrada nele. Ai, qual suspiro? Qualquer um que encontrar no supermercado, tá? E se não quiser suspiro, também não precisa colocar, tá, gente? Dá certo igual. Dá certo igual. Ou se quiser colocar um pouco mais a mão na massa, fazer Faz até um em casa. suspiro, né? Só fazer um merengue Sabe francês. qual merengue que eu gosto? Que ele fica puxadinho assim por dentro, sabe? Tipo que não deu certo, sabe? Daí ele fica aquele que eu gosto. Mas um é o pouco que dá antes do certo. forno. É quase o ponto da Ai, pavlova, eu né? adoro. Que nós já Isso. ensinamos aqui no programa, né, André? Um tempo atrás, a receita do suspiro. Então, assim, como é realmente uma receita hoje, para que o pessoal consiga encontrar os produtos com facilidade, realmente, para quem não trabalha na cozinha, é mais fácil comprar pronto do que fazer em casa, que demanda de muito tempo, né, para o trabalho. Então, a gente vai misturar aqui o bis. E por último o morango, como eu disse, ele solta água, então a gente coloca por último para que ele não solte tanta água assim, para que a gente consiga encorpar ele aqui. Pronto. Olha só, é uma mistura que a gente pensa, sempre digo, ai, será que vai dar certo? E sempre dá muito certo, né? E sempre dá muito certo. E isso daqui é uma coisa refrescante, mata a vontade do doce, né? Que agora no verão a gente sente ainda a vontade de doce, mas também não é aquele doce que vai prejudicar a tua saúde, é um doce com frutas. Então a gente tem aquela tolerância assim legal. E o iogurte também, que substitui leite condensado, creme de leite, produtos mais industrializados. Se tem o pessoal que é adepto a fazer o kefir em casa, pode usar esse iogurte também, que eu sou suspeita para falar porque eu gosto bastante. Tá, agora vocês vão montar, é isso? Vamos deixar algumas montadas, mas vamos mostrar depois para o pessoal em casa como que a gente vai fazer essa montagem para poder servir para os convidados, pessoal. Isso aí, então a gente vai para o intervalo agora. Claro. E na volta a chefe Bárbara monta. A chefe Bárbara e o chefe Lucas vão fazer a montagem final do doce. A gente vai aí falar ainda do Porto Verão e de música com o grupo no radar. Já, fique aí.
aí, Bárbara? Aqui nós já montamos. Estamos aqui no aguardo. Compartilhando aqui algumas coisas com o Lucas. Sabe uma coisa interessante da história dele? Que ele serviu o exército. E durante o tempo que ele serviu o exército, ele ficou no rancho. E aí, nesse momento, foi que ele afirmou mais ainda que ele queria escolher a gastronomia como profissão para a vida dele. E depois disso ele saiu de lá, ele estudou mais ainda do que antes, ficou mais apaixonado que antes. Conta pra nós como que foi a aceitação dos teus pais nessa situação, Lucas. O primeiro cozinheiro da família foi aceito de braços abertos, né? Aí sempre vem a família sempre pergunta quando é que eu vou fazer uma janta, um almoço especial, sempre vem. Mas se acostuma porque assim, as pessoas elas assim. te convidam já para os programas, é para cozinhar. Uma segunda intenção sempre tem ele. Sempre tem. E voltando para nossa receita aqui, Andréia, para o pessoal em casa saber, aqui eu tenho um xarope de tâmaras, tá? E isso não se encontra tão fácil no supermercado, mas isso pode ser feito em casa. Hidrata a tâmara, processa ela, faz ela ficar bem cremosinha, faz uma redução e aí tu consegue passá-la pela peneira. Por causa do doçor da tâmara, tu consegue fazer esse xarope em casa. E a gente vai finalizar hoje o nosso preparo com esse xarope de tâmaras e com o morango fresco. E aqui a gente já fez, colocou a basezinha da bolacha, como nós falamos anteriormente, e já preenchemos alguns refratários, mas é só realmente colocar essa mistura úmida em cima dessa bolachinha e tá pronto. E finaliza da forma como quiser. Quiser colocar mais suspiros em cima, morango, tâmaras. Essa realmente é uma carta na manga, assim, para aquele final de semana. Vamos passar para os convidados, então? Claro, vou continuar servindo aqui e a gente já passa para eles. Vamos finalizar aqui, Lucas, primeiro. Muito com os morangos. E vamos lá. Primeiro, quero te agradecer. Muito obrigada. Volte mais vezes também. Você também. Por favor, Vitória, volte mais vezes ao programa. E vamos agora, então. Claro, por favor, Lucas. Olha só. Por favor, vamos passando ali, Vitória, por favor. Aqui. Tá bonito, hein? Tá, né? Tá Vamos lindo. ver se tá tão bom quanto bonito. Vocês chegaram a ver aí de Por casa favor, como Lucas. está? Posso mostrar? Ou pode Claro, mostrar aí? Pode mostrar, André, por favor. Segundo um pessoal aqui, eu tenho que ser mais delicada na hora de comer. Então, vou, devagarinho. Tá bom, né? Muito bom. Eu sempre acho que não vai dar tão certo. Gente. É aquela Não é? Maravilhoso. E essa massinha é meio de cheesecake, né? Essa Ela misturinha, é uma basezinha né? que dá pra usar pra fazer cheesecake também, com certeza. Muito bom, parabéns. É uma mistura. É só experimentando, né? Os sabores combinam, né, André? É um umami, assim, porque tem o doce, tem o amargo do Uma chocolate, harmonia tem a única. acidez, tem todo... E não é um doce que vocês vão comer, vão experimentar e vão se sentir pesados, ainda mais nessa época de calor, assim, é um doce leve. É um doce até perigoso, que a gente quer comer mais e mais. Lucas, as tuas redes, como que o pessoal te encontra também? Nas minhas redes é Lucas, com 2 Cs, _ Cabral, com underline. De fazer uma bastante modificação para caber meu nome nas redes. Então está aqui na nossa tela também. Sigam o Lucas lá, conversem com o Lucas por lá. Um beijo, muito obrigada. Vocês arrasaram, você. tava A ótimo. gente que agradece. Até a próxima sexta. Com certeza, até a próxima sexta, Até a próxima. pessoal. Vitória, obrigada. Muito obrigada. Luísa, Nando, muito obrigada. E a gente vai querer música, é claro, para terminar o Inspire-se de hoje. Antes disso, eu quero me despedir de você que me acompanhou a semana inteira aqui. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Lembre aí de seguir a Masper TV, o site da Masper TV, confere lá. Segue as nossas páginas nas nossas redes sociais. Andréia, a André de Vargas também, @André de Vargas, você pode enviar sugestões por ali. E eu te espero segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana. Beijo, até lá. Vamos de música para encerrar De o música. Inspire-se de hoje. Essa é conhecidíssima, não tem quem não goste. Assim, bora! Cheia de manias, toda dengosa, guria bonita, sabe que é gostosa, com esse
esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Yeah. Se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Yeah. Aí sim, muitíssimo obrigado, coisa linda. Vamos lá.